Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmãos, para nós ganharmos tempo, os irmãos podem se assentar, que como nós vamos esmiuçar o texto hoje, né, nós estamos em uma série de pregações expositivas, então nós vamos falar versículo por versículo. Então, nós faremos a leitura no decorrer da mensagem. E hoje nós, na sequência dessa carta, né, a carta aos Efésios, que vem sendo rica para as nossas vidas, nós temos aprendido muito com essa carta. Há umas semanas atrás, né, nós começamos falamos sobre as bênçãos espirituais do Senhor para as nossas vidas. Depois veio o Gabriel e ele falou sobre o plano redentivo que Deus tem para o cosmos. Depois o pastor veio, falou sobre a antiga e a nova natureza, e logo depois sobre o novo povo de Deus, né, unido em Cristo Jesus, que judeus e gentios agora são um povo só. E na semana retrasada, o Isaac falou sobre a nova vocação dos gentios. E eu estou falando isso tudo porque existe um raciocínio, né, de Paulo nessa carta, e no capítulo 3, ele meio que introduz o que a gente conhece hoje como o capítulo 4. Né? Se na maioria das Bíblias vai estar o subtítulo aí do capítulo 3, vocação dos gentios. E que vocação é essa? Nós aprendemos aqui já, né? E o verso 6 do capítulo 3, ele especifica isso. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E depois de ter falado isso tudo, de ter mastigado mais, né, o que Paulo já veio falando no capítulo 1 e 2, ele ora por isso, e agora inicia-se o capítulo 4 com a conclusão da oração que Paulo fez. E no capítulo 4, verso 1, ele diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ou seja, que vocação é essa? A vocação que ele já tinha dito lá no capítulo 3. E como que a gente sabe que essa é a conclusão da oração de Paulo? Por causa da conjunção que está aí, por isso. Por isso, na língua portuguesa, né, a conjunção ela é a união de duas sentenças, o que é chamado também de conectivos. Ou seja, a conjunção ela liga uma sentença à outra. E a conjunção, por isso, é uma conjunção conclusiva. Então, Paulo está concluindo o que ele orou no capítulo anterior. Para nós, é separado como capítulos. Paulo escreveu em uma escritura só. Então, mediante a tudo que ele falou, Paulo conclui agora orando: vivam de maneira digna da vocação. E se existe uma maneira digna, a palavra digna nos deduz que existe uma maneira correta para os gentios que agora, escolhidos em Cristo, têm para viver. Correto? Então, Paulo, ele vem e ele desenvolve isso. Lembra que lá no primeiro dia, eu falei para os irmãos que a gente não precisaria se aprofundar nos assuntos naquele primeiro capítulo, porque a carta ela ia se conversar entre si.
E agora Paulo, ele começa a falar isso, ele vai explicar o que ele quis dizer lá no capítulo 1, quando ele diz no verso 4, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, Paulo, ele cita, né, essa maneira digna da vocação e ele vem falando sobre duas maneiras. A primeira, o Gabriel trouxe semana passada, que o cristão agora, o gentil, ele precisa viver em unidade. Cristão que é cristão, ele vive em unidade. E o Gabriel trouxe uma pregação semana passada abençoadora, falou muito bem, esmiuçou o texto. E agora, Paulo começa a falar sobre a outra característica do cristão, que é viver em santidade. E a gente fala essas coisas, né, santos e irrepreensíveis. As pessoas que são mais libertinas, elas costumam pegar a palavra santo, né? Na hora de justificar pecado, as pessoas vão em todos os fundamentos possíveis. Aí elas pegam a palavra santo e vai lá no original dela, que santo significa cortado e separado do uso comum, é colocado à parte. Então, eles pegam, as pessoas mais libertinas, né, elas pegam esse significado, né, e falam que o povo de Deus, quando Deus nos chama de santo, é só que nós somos separados. Não tem nada a ver, eu posso fazer algo, não tem nada a ver, né, de eu não posso isso, não posso aquilo. Deus, ele só nos separa. Eu estou falando isso porque eu já ouvi esse argumento, gente, não são vozes da minha cabeça. E, normalmente, são argumentos de pessoas imaturas da fé. Só que aí, Paulo vem falando lá no capítulo 1, sejam santos e irrepreensíveis. Ou seja, santo é a nossa parte da santidade que compete a Deus. Irrepreensíveis é a parte que compete aos homens. Ou seja, ser cristão hoje exige uma conduta de nossa parte, a qual Deus espera que a gente viva. Uns tempos atrás, né, eu fiz uma pregação sobre santidade, né, e o porquê Deus exige isso de nós, né? E o Gabriel, ele relembrou ela aqui, então, para falar sobre a teoria não tem muito tempo para isso, né? Hoje nós vamos para a parte prática. Então, hoje é a segunda parte daquela mensagem que foi pregada há alguns domingos atrás. E tem um versículo lá em Hebreus 13, que eu gosto muito dele, Hebreus 13, 15. Que diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, uma interpretação rápida desse texto. Qual é o fruto de um lábio que confessa o nome de Jesus? O fruto é a pessoa que a boca dela oferece sacrifícios de louvores a Deus. Então, o que seria isso? É porque existe uma maneira correta da qual o cristão ele tem que viver. Não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas ele está deixando muito claro o que um lábio que confessa a Jesus faz. E ele não vai dizer isso só com palavras. Nós sabemos que o autor de Hebreus, ele é uma das pessoas que mais concilia Velho e Novo
Testamento. Ele está o tempo todo trazendo algo do velho, explicando para o novo. E imagino eu, deduzo, agora isso é uma conjectura só, que um dos motivos para ele ter dito isso é o mandamento do Decálogo. O verso 7 do capítulo 20 de Êxodo diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. E esse é um versículo que, por vezes, nós lemos de uma maneira muito errônea e ele é ensinado de uma maneira muito errônea. Às vezes, quando nós pegamos esse versículo, as pessoas acreditam que é só o fato de você verbalizar o nome de Deus, ou seja, não verbalize o nome de Deus em vão. O versículo ele quer dizer isso também, mas não é somente isso. O verbo usado nesse versículo é o verbo tomar. Tomar seria o quê? Trazer para si. Ou seja, a pessoa que traz o nome de Deus para ela tem que saber o buraco em que ela está se enfiando. Porque o versículo diz, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, desde os primórdios, Deus, ele zela, ele faz com que o seu povo zele por sua santidade. Deus não quer que nós vivamos de qualquer maneira. É isso que Paulo quer dizer lá no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, para sermos irrepreensíveis, porque Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, não para vivermos da maneira em que a gente vivia antigamente. Ele nos chamou agora para as obras da luz. E, entendendo isso, nós podemos entrar no texto. E agora, verso 17 do capítulo 4 de Efésios, nós vamos adentrar. E depois de já ter falado sobre unidade, Paulo agora conclui o que ele estava dizendo antes. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, Paulo está falando aqui que antes nós vivíamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. O que seria isso? A gente vivia na política do eu. Eu isso, eu aquilo, eu mais aquilo outro, é tudo eu. Não. Você agora, revestido da nova natureza, você tem que desagarrar desse tipo de pensamento. Não compete ao cristão viver ou achar que ele ainda pode viver dessa maneira. Que o Paulo coloca isso como vaidade. A velha natureza ela é movida por vaidade. E no verso 18, ele diz, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede por causa da ignorância. Ou seja, a vaidade dos nossos pensamentos, que nós tínhamos antes, ela começa a gerar um efeito cascata. Ela obscurece o nosso entendimento e, obscurecendo o nosso entendimento, ela nos separa da nossa vida com Deus. À medida que nós formos avançando, nós vamos ver que Paulo está extremamente preocupado com a palavra entendimento. Por quê? Porque Deus, ele não quer só que você obedeça de maneira cega. Deus, ele quer que você entenda as coisas que ele te revelou. Ele quer que o seu filho ele entenda a sua fé, o porquê que ele faz
tais coisas. Então, Paulo vai ser bem enfático e preocupado com essa parte do nosso ser. Por vezes, nós temos a maneira errônea, né, de achar que pecado é só o que se pratica. Paulo ele vai nos alertar na introdução dessa parte da santidade, ele vai nos alertar que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Porque se nos deixar levar pelos nossos pensamentos, nós podemos parar em lugares que depois nós não vamos conseguir sair. Por quê? Porque a vaidade dos pensamentos antigos que a gente vivia, ela obscurece o nosso entendimento. E o que isso gera? Ignorância das coisas de Deus. Separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vive. Ou seja, antes nós éramos ignorantes das coisas de Deus. É por isso que nós não entendíamos quando algum cristão vinha pregar para a gente. Que ele falava lá sobre cruz, sobre os fundamentos da fé e tal, e se a gente não, e se o Espírito Santo não der aquela ajudinha para a gente se perde, porque a fé cristã ela é totalmente contrária a tudo que se existe hoje. Então, é certo que ela vai causar uma confusão, porque a nova natureza é totalmente oposta à natureza antiga. Elas não se bicam, elas não se alinham. Então, antes, quando éramos gentios, nós éramos ignorantes às coisas de Deus, mas agora, revestidos do Espírito Santo, revestidos da nova natureza, nós temos poder para entender os mistérios de Deus. E aí, o texto segue e fala, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, aqui, a vaidade dos nossos próprios pensamentos obscurecia o nosso entendimento, causando ignorância, e ela endurece o nosso coração. Ou seja, se nós não vigiarmos com aquilo que a gente consome, se aquilo que a gente consome tiver contrário ao que Deus diz na sua palavra, pode causar algum perigo na gente. É por isso que nós vivemos cada vez mais na geração de crentes materialistas. O materialismo é uma filosofia mundana que entrou na igreja e agora as pessoas cada vez mais acreditam em um Deus, em uma fé palpável. Só acredita em Deus se Deus fizer algo, se Deus dá algo, se Deus executa milagre. Se a pessoa ela não vê essas coisas acontecendo na vida dela, ela entra em desespero, porque a fé dela está sendo movida por coisas em que ela palpa, coisas que ela pode ver, coisas em que ela toca. É uma corrente filosófica, o materialismo, que entrou de surdina no meio cristão, e ela vai totalmente contrário ao que a Bíblia diz. É claro que Deus ele tem uma prosperidade para os seus servos, mas o Evangelho ele não se baseia nisso. Nós vimos lá no primeiro capítulo no que o Evangelho ele é baseado. E se nós não tomarmos cuidado com esses pensamentos, eles podem nos levar a lugares obscuros, uma vida sem Deus. E qual é a outra coisa que isso gera? Verso 19. Tendo-se tornados insensíveis. Ou seja, a nossa antiga natureza, ela tinha
um jeito de pensar totalmente contrário ao jeito de Deus, e isso endureceu o nosso coração a ponto de agora nós nos tornarmos insensíveis às coisas, e principalmente às coisas de Deus. E o que isso gera? Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. O que, basicamente, Paulo está querendo dizer aqui? Ninguém vira um serial killer da noite para o dia. Provavelmente, essa pessoa, ela pode ter sofrido algo, ela pode, ou ela só foi dominada por pensamentos ruins, e ela, tomada por esses pensamentos ruins, o entendimento dela começou a ser obscurecido. Então, isso causou uma certa ignorância nela, ela endureceu o seu coração e agora ela se tornou insensível. Ou seja, ela não liga mais para a vida humana, a ponto de ela querer matar a troco de nada. É assim que um serial killer faz. Alguns têm as suas ideologias, né, matam um grupo específico, outros matam a troco de nada, mas por quê? Porque antes essa pessoa não tinha quem, provavelmente não tinha quem orientasse ela, não tinha quem pastoreasse ela, e ela se entregou aos desejos da sua velha natureza. E assim acontece com um estuprador, um pedófilo e qualquer outro pecado que tu for imaginar aí, um homossexual, ninguém se torna um pecador, confesso, né, da noite para o dia. Pessoa, antes de chegar ao estado mais libertino possível, ela passou por todo um processo anterior. E agora Paulo, ele contrasta, né, a antiga natureza. E agora ele começa a falar da nova. Verso 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo, agora, se os estudiosos paulinos, né, eles sempre veem um padrão em Paulo. Paulo sempre começa as suas cartas falando sobre doutrina, depois ele vem para a parte prática. Não que quando ele esteja falando de doutrina, ele não está falando de prática, e quando ele não está falando de prática, ele não esteja falando de doutrina, porque é impossível desvencilhar uma coisa da outra. As duas coisas, elas têm que andar juntas. É isso que Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta. Que doutrina e devoção, elas andam juntas. Uma coisa não anda sem a outra. E agora, quando Paulo começa a falar da nova natureza, e aqui ele provavelmente está falando para os novos convertidos daquela igreja, que estão com algumas dúvidas na fé. E ele fala, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, Paulo não está falando de qualquer verdade. Paulo está falando que existe uma verdade específica. No mundo em que a gente vive hoje, em que a verdade é relativizada, cada pessoa tem a sua verdade. Paulo está falando que existe uma verdade, e essa verdade é em Jesus. Porque lá em João 3, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade, toda a verdade só pode proceder dele. Então, o cristão, ele só acredita em coisas que Jesus falou e que os seus discípulos ensinaram. Então,
tudo que a gente consumir, nós temos que ver se aquilo está de acordo com o que as Escrituras dizem. Porque as Escrituras são a verdade revelada, a verdade testificada por Deus. E aí, Paulo segue. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Ou seja, a velha natureza, ela é movida a desejos. A velha natureza, ela se move por aquilo que você sente, por aquilo que te consome. Então, se nós temos algum tipo de pensamento, e esse pensamento ele está contrário ao que as Escrituras dizem, nós temos que botar esses pensamentos aos pés da cruz. Porque se nós não colocarmos tudo que a Bíblia diz que é errado aos pés da cruz, esses pensamentos eles vão nos pegar lá na frente. E é por isso que nós vivemos na geração de crentes progressistas, que tornaram a palavra de Deus negociável. Encontraram na cabeça deles, através da Bíblia, né, artimanhas, pretexto para eles justificarem os seus pecados. Por quê? Porque eles não tiveram os seus corações pastoreados. Não tiveram lideranças sérias que pudessem orientá-los à luz das Escrituras, como o nosso irmão Fábio falou aqui, que a maior bênção do GECEL é você poder ser ensinado. Então, valorize a sua igreja por ter pessoas que se dispõem a te ensinar as Escrituras, porque tem muita gente sendo arrastada para o inferno por ensinamentos que vão contrário às Escrituras. E aqui você tem pessoas sérias que se comprometem com o evangelho genuíno. Então, procure a igreja mais próxima de você que tenha esse comprometimento. Senão, você pode acabar em caminhos tortuosos. E Paulo segue e fala: a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Ou seja, Paulo está preocupado, né, que aquelas pessoas ali inseridas, elas nutram o evangelho, que elas possam receber o evangelho de uma forma em que elas entendam o que elas estão vivendo. E assim eles vão se revestindo da nova natureza. Porque, como eu falei, irmãos, Deus não quer uma obediência cega. A nossa fé não é uma fé irracional, como muitas pessoas apontam. Ah, os crentes são tudo bitolados, os crentes isso, os crentes aquilo. Porque, por vezes, as pessoas só acabam seguindo e não sabem o que elas seguem. Apenas elas reproduzem o que foi falado pelos seus pastores, líderes, e ela não consome a Bíblia por conta própria. E aí acaba caindo só em perigos, porque ela só está aprendendo aquilo que ela escuta das pessoas. E por mais que nós, igrejas sérias, elas se comprometam com o evangelho para ensinar, você tem a responsabilidade de ler a Bíblia por conta própria e você aprender aos pés de Cristo, porque o véu ele foi rasgado. O mesmo acesso que o pastor tem, o presbítero tem, o seu líder tem, você tem. Então, você pode aprender diretamente de Cristo. E claro que nós, irmãos, estamos aqui para te ajudar
nessa caminhada, mas nós somos o seu auxílio, a sua ajuda. A responsabilidade ainda é nossa, de entender o que a nossa fé é. E Paulo segue falando, ao se revestir da nova natureza criada segundo Deus, ou seja, agora nós abandonamos a velha e nós temos que nos revestir da nova. Paulo está falando isso também em Gálatas 5, quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então, nós temos que desapegar da velha natureza por completo. É para isso que o cristão ele é chamado, para viver a nova natureza, viver o novo homem segundo o que Deus o adotou para ser, para refletir o caráter do nosso Pai. E essa nova natureza criada segundo Deus, ela é o quê? Em justiça e retidão procedente da verdade. E aqui, mais uma vez, Paulo bota retidão procedente da verdade. Paulo, mais uma vez, ele é específico. Ele não está falando sobre qualquer retidão. Você pode, sim, ser uma pessoa reta, segundo o mundo, e reta segundo Deus, e você não agradar a Deus. Você quer ver um exemplo? Na Bíblia nós temos Enoque, que tinha uma retidão sem igual, a ponto de Deus ter tomado Enoque para ele, de tão reto que Enoque era. Então, ele foi uma pessoa reta, segundo Deus. Mas abre em 2 Crônicas comigo aí, por favor. 2 Crônicas 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Se você pegar o contexto dessa passagem, você vai ver que Amazias fez exatamente tudo que Deus mandou ele fazer. Deus mandou ele já tinha feito coisas antes, aí Deus mandou um profeta para ele, e o profeta falou, vá contra os edomitas, mas não leve a tribo de Efraim com você. E ele, mas como assim, Deus? Se eu fizer isso, eles vão ficar revoltados comigo e tal. Então, mas ele vai lá e ele segue a ordem de Deus. Ele não leva o pessoal da tribo de Efraim. Então, ele vai para a guerra, ele vence a guerra, e de lá ele volta com os espólios. Na volta dele, os efraimitas revoltados, eles atacaram a tribo de Judá. E aí, quando Amazias volta com os espólios de guerra, ele volta com deuses para ele. E ele chega, adora a esses deuses. Amazias tinha o coração dividido. Ele não seguiu o mandamento de Jesus. Mateus 22, 37 diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Em uma parte, ele vacilou. Fez tudo o que Deus mandou ele fazer, mas o coração dele era dividido. O coração dele não era convertido a Deus. É o que a Isabelle falou há uns tempos atrás, no Cultura de Adoração, adorando com generosidade. Deus, ele espera intencionalidade da gente. Quando nós fizermos algo, nós temos que estar inteiros para aquilo. Deus, ele espera essa postura da gente. Amazias obedeceu a Deus fielmente,
Mas mesmo ele obedecendo a Deus, ele não agradou a Deus. Porque ele obedecia, mas o coração dele estava longe do Senhor. Ele não fez por amor ao Senhor. Ele fez porque ensinaram a ele. Ensinaram a ele que ele devia obedecer a Deus, o Deus de Israel. Mas ele não fazia isso com o seu coração. E ele desagradou a Deus. Ou seja, Jesus mesmo bota, né? Ama de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ou seja, o apóstolo Paulo seguiu fielmente a preocupação de Jesus. Jesus não quer de nós uma fé cega. É por isso que o pastor tinha esse desejo no coração da gente fazer série de mensagens sobre as cartas, livros da Bíblia, porque nós queremos gerar esse entendimento em vocês. Nós, principalmente um pastor, né, ele tem a preocupação em que você entenda os fundamentos da sua fé, que você saiba aquilo que te move, e você não seja apenas um reprodutor daquilo que te dizem. E aí, agora já Paulo vem com a teoria, né? E agora Paulo parte para a prática. É onde filho começa a chorar e a mãe nem vê, né? É a parte em que quebra tudo. E agora, antes da gente entrar, eu quero que os irmãos eles reparem comigo. Paulo, quando ele vai dar conselhos práticos, ele fala o que você não deve fazer, o que você tem que fazer, e ele dá um motivo teológico para isso. Ou seja, o cristão, ele não é só a pessoa do não pode. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Olha lá os crentes não podem isso, não pode aquilo, não sei o quê. Não, o cristão ele é um povo que ele deve fazer outra coisa contrária. O cristão ele não é omisso, ele é um ser que flui, ele não é um ser parado, ele é um ser que trabalha. Então, ele faz algo no lugar daquilo que ele não deve fazer. E aí, Paulo vai dar sempre um motivo teológico em cima disso, porque Paulo está preocupado com o nosso entendimento, porque se nós não domarmos o nosso entendimento, nós podemos ter um caminho para o inferno. E aí, ele fala, por isso, deixando a mentira, o que não fazer? Mentir, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Antes ele estava falando de unidade, né? Então aqui ele já está falando, fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, uma pessoa que mente para o seu próprio irmão, ela está causando uma divisão no corpo. Você não tem que mentir em hipótese nenhuma. João fala, né, que o pai da mentira é o diabo. Jesus também falava sobre isso. E o Filho de Deus, ele vive na verdade. Um servo de Deus que leva o caráter de Deus, ele é uma pessoa em que ele só fala a verdade. E por quê? Porque ele, sendo membro desse corpo, ele zela pela santidade de Deus. Então, se ele zela pela santidade de Deus, ele é uma pessoa sincera e verdadeira. Mas calma, gente. Ser sincero e verdadeiro também não é você sair falando do jeito que você quiser. E nós vamos ver isso mais à frente. Então, Paulo fala, deixando a mentira, que cada um fale a verdade. Então, qual é a primeira característica do cristão? O cristão é um servo da verdade. E aí, o texto segue. Esse versículo, David, joga na NVI para mim,
por favor, porque a NVI ela tem uma tradução melhor desse versículo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Na minha versão dizia, fiquem irados, né? Aí é complicado, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. O que Paulo está querendo dizer com isso? Quando você ser tomado de ira, se resguarda, não fale nada, se aquiete, se isola, se acalme, para você não falar ou fazer besteira. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, o que você tem que fazer em contrapartida disso? Tente resolver o mais rápido possível. Mas, se você ficou irado, não fale naquela hora. Dê tempo para você mesmo. Senão, você pode falar o que não deve, você pode fazer o que não deve, e aí o caldo entorna. Então, não deixem que o sol se ponha sobre a ira. Ou seja, quando você estiver mais calmo, você vai lá e conversa com a pessoa que te irou, o porquê que te irou, e vocês tentam chegar a um denominador comum ali. E o porquê disso? Versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Porque qual é o motivo da ira? Lá em Romanos 12, Paulo ele traz, né, à tona uma profecia em que Deus fala que a ira pertence a ele. Ou seja, o ser humano ele é um ser que ele não sabe lidar com a ira. E o diabo, ele sabe disso. Então, quando Paulo fala, não deem lugar ao diabo, ele está falando sobre isso. Que a partir do momento em que você se ira, é o momento em que o diabo quer. Na hora que tu se irou, ele chega, agora é minha vez. Ele vai lá, taca a fagulhinha dele e pum, explode. Aí você vai lá, fala o que não devia, age de uma maneira que você não deveria agir, e aí o caldo entorna de vez. Por quê? Nós deixamos a ira nos contaminar e nós demos lugar ao diabo. O diabo é movido à ira. Ele é rebelde desde o princípio. O Filho de Deus, o servo de Deus, ele não é movido à ira. E o texto segue. E Paulo fala, aquele que não roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha o que repartir com o necessitado. Já pode voltar para NA. Ou seja, se antes você era uma pessoa que roubava, na nova natureza agora, isso não te compete mais. Você tem que ser uma pessoa que trabalha. Então, perdão quem acredita que está tudo certo você ser cristão e continuar vivendo uma vida de roubos. Perdão, mas não é isso que as Escrituras estão dizendo. Jesus fala que o Pai dele trabalha o tempo todo, e ele trabalha também. Por isso, nós devemos trabalhar também. E se antes nós usávamos as nossas mãos para roubar e ter para a gente, agora usamos a nossa mão para trabalhar e para repartir com o próximo. Veja como a nova natureza ela é completamente diferente da antiga natureza. Teve totalmente um efeito contrário ao que você, principalmente as pessoas que são ladras ainda, né? Mesmo depois de crente, né? Enfim, existe hoje, né? Facção cristã.
Acho que as pessoas, elas pulam eles rasgam esse versículo da Bíblia delas, né? E qualquer outro crente que vive em Maracutaia. Políticos também se englobam nesse contexto. Ou seja, aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe. Trabalhe de forma honesta, para que, com o seu trabalho, você consiga ajudar o seu irmão. Foi o que o Gabriel falou aqui domingo passado. Por vezes, nós vamos ter que suportar os nossos irmãos com os nossos recursos, financeiramente. Às vezes, nós vamos ter que abrir o nosso bolso para ajudar algum irmão que está passando por necessidade. E é isso que Paulo fala agora na nova natureza. Nós não vivemos mais na vaidade dos nossos pensamentos, na cultura do eu. Nós temos um coração grato a Deus a ponto de que a gente sabe que o que nós conquistamos, ele não pertence a gente. Ele pertence ao reino de Deus, e o reino de Deus, ele trabalha para o nosso próximo. E aí, a gente chega em um dos versículos que eu mais gosto. Verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está sendo bem direto aqui. Ele está falando, na boca do cristão não pode ter palavras torpes, não pode ter palavras sujas. Ou seja, não convém ao cristão ficar em brincadeirinhas desagradáveis, brincadeirinhas que ofendem outras pessoas, porque qual é o fruto da boca que louva a Jesus? Nós não sabemos quem era o autor de Hebreus. A gente não pode afirmar categoricamente quem era. Estima-se que seja Paulo, mas poderia ser Pedro, poderia ser João, e até, se eu não me engano, Apolo é um dos cotados. Mas o autor de Hebreus estava dizendo, naquele versículo 15, exatamente o que Paulo está dizendo aqui agora. Ou seja, o ensinamento deles estão em concordância. Aí, às vezes, você não fala palavras torpes, não falam palavras sujas, e fala, esse versículo aí ele não é para mim, não sei o quê. Mas aí, você usa a sua boca parece um túmulo. A sua boca, você, ao invés de falar alguma coisa boa para alguém, você só fala palavras de derrota, palavras de inveja, você só usa a tua boca para o que não deve. Da sua boca só sai crítica destrutiva, não sai uma construtiva. Você vive sendo um ser que não sai nada de produtivo. Ou seja, você se enquadra nesse versículo também, se a sua boca é assim. Mas eu louvo a Deus que nessa igreja aqui não tem, né, gente? Se tiver, vamos pelejar em oração para nós convertermos as nossas boquinhas, né? E por quê? Tem um motivo teológico para isso também. Verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Né? É uma das frases mais repetidas, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E ninguém sabe o motivo disso, né? Só reproduz. Então, o versículo anterior diz o que é entristecer o Espírito Santo de Deus.
É por isso que a Kathleen Kuhlman, né, tinha essa preocupação. Sempre que ela chegava nos lugares, ela falava, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E o pastor, como um fã ferrenho dela, cita isso aqui para a gente sempre. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele vai dizer, se você blasfemar contra Deus, você pode alcançar perdão. Se você blasfemar contra o Filho, você pode alcançar perdão ainda. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, aí, meu irmão, você arrumou o pior inimigo para a sua vida. Porque lá em Corinto, Paulo vai dizer, né, na hora que ele está tratando da divisão, que quem divide o corpo de Cristo está dividindo o corpo de Deus, está dividindo o templo do Espírito Santo, e logo essa pessoa está entristecendo o Espírito Santo, e ela está se tornando inimiga do Espírito Santo, por ela prejudicar o corpo de Cristo. Em concordância com isso, é o que Paulo vai falar no versículo seguinte, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, como qualquer maldade. Ou seja, a pessoa que causa divisão no corpo de Cristo, a pessoa que não sabe sentar e conversar com os seus irmãos, ela está causando uma rachadura no corpo de Cristo. Sabe aquela pessoa que confunde falta de educação com temperamento forte? É sobre essa pessoa que Paulo está falando aqui. Eu falo a verdade, doa a quem doer, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. O crente Gabriela, né? Com a síndrome de Gabriela. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina. Ele fala que qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, não pode habitar com o cristão. E ele fala o porquê disso. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Ou seja, o que não fazer? Ser uma pessoa amarga com o seu irmão, que se indigna com tudo, que se ira com tudo, que grita, que fala e é isso. Não. Paulo está falando que o servo de Deus, o filho de Deus, ele é uma pessoa bondosa e compassiva uns para com os outros. Ele falava lá, quando ele estava introduzindo sobre a unidade, né? Sejam pacientes, verso 2 do capítulo 4. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É como o servo de Deus vive, lá fora e na unidade da igreja, principalmente. E aí o porquê disso? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Qual é o motivo teológico para isso? Porque Deus não tinha motivo nenhum para te perdoar, e Ele te perdoou. Então, nós, revestidos do Espírito Santo, nós temos o poder de Deus para perdoar as pessoas. Então, se alguém nos causa alguma chateação, nós temos a obrigação, como irmão daquela pessoa, chegar para ela e falar, você me magoou com isso. A sua atitude não foi legal. Não é você espernear, você ficar de carinha fechada e virar a cara para o seu irmão. Não, ele é seu irmão em Cristo. Você deve respeito a ele, assim como ele deve respeito para você. Por quê? Porque Deus em Cristo nos perdoou. E agora que nós seguimos o caráter
do Pai, que nós almejamos esse caráter, nós procuramos viver segundo o caráter do nosso Pai, nós temos que ser iguais a Ele. Nós temos que ser pessoas perdoadoras. Nós não podemos ter raízes de amargura. E não é só com os nossos irmãos. Quando Paulo inicia lá no versículo 25, ele está falando isso do próximo também. Ou seja, o cristão, ele tem uma maneira digna de se viver. Deus espera um caráter seu. Ele te escolheu para isso. E para a gente finalizar, John Stott, no seu comentário, né, sobre esse capítulo dessa carta, ele diz: o tema, ou seja, desse capítulo, é a integração da experiência cristã, ou seja, aquilo que somos, da teologia cristã, ou seja, aquilo que cremos, e da ética cristã, ou seja, como nos comportamos. Enfatizam que a existência, o pensamento e a ação nunca devem ser separados. Aquilo que somos dirige a forma como pensamos, e como pensamos determina como agimos. Que ninguém diga que a doutrina não importa. A boa conduta surge da boa doutrina. É somente depois de termos entendido claramente quem somos em Cristo que crescerá dentro em nós o desejo de viver uma vida digna da nossa vocação e conforme convém para o nosso caráter da nova sociedade de Deus. E para a gente encerrar, né, vamos já pegar um gancho no capítulo 5, porque o início do capítulo 5 é a conclusão do capítulo 4, porque, olha a conjunção portanto aí, mais uma conjunção conclusiva. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, Paulo está falando sobre santidade. Em momento algum, ele falou para você ir para o monte, se trancar lá, só ficar orando e jejuando e se desvencilhar do convívio em sociedade. Não, não é sobre isso que Paulo está dizendo. Apesar disso fazer parte da santidade, porque a nossa santidade para com Deus é movida com oração, jejum e leitura da palavra, a santidade ela não termina aí. Tudo no cristianismo termina em cruz. Ou seja, existe o plano vertical e o plano horizontal. O plano vertical é a sua responsabilidade para com Deus. O plano horizontal é a sua responsabilidade para com o homem. É isso que Paulo ele quer dizer com ser santos e irrepreensíveis. Existe uma maneira em que você tem que se comportar. Se você é hoje cristão, você tem que se comportar dessas maneiras que Paulo falou. Porque você fazendo isso, você vai estar sendo um imitador de Deus. Versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha o que o autor de Hebreus falou, entrando aqui novamente. Qual é o fruto de uma vida que confessa Jesus com os seus lábios? A vida de uma pessoa que imita a Deus. Ou seja, quando o autor de Hebreus ele fala aquilo, ele não está falando só você verbalizar coisas de Deus. Ele está falando sobre você viver coisas de Deus. Você refletir agora como filho adotado, como a gente aprendeu aqui. Você refletir o caráter do seu pai. Porque assim você vai estar sendo igual o seu irmão mais velho. Cristo Jesus, aquele em que tudo converge nele. Nós fomos chamados para sermos pequenos Cristo. E Cristo viveu, ele deu a sua vida aqui,
refletindo o caráter de Deus, mostrando o Pai. Era o que ele sempre falava para Filipe, para Tomé. Nos mostre o Pai. E Jesus falava ferrenhamente para eles sempre: eu já não falei com vocês que quem me vê, vê também o Pai? Jesus falava isso porque ele refletia o caráter de Deus. Ele foi gerado do próprio Deus. Então, ele, como um ser gerado de Deus, ele derramou uma oferta de aroma agradável a Deus. A vida dele glorificou a Deus do início ao fim. É por isso que Paulo vai falar: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Porque a vida do cristão, ela glorifica a Deus em todos os pontos possíveis. É por isso que o dualismo na igreja, ele não pode ganhar forma. Não existe isso de existe a sua vida pessoal e existe a sua vida espiritual. Não. Quando você é adotado, você agora é um ser espiritual. A sua vida, ela tem que refletir o caráter de Deus. E eu já convivi com pessoas que pensavam assim, chegavam lá nos seus serviços e faziam umas aberrações que não convém nem falar o cargo dessas pessoas eclesiásticas, né? E chegavam no trabalho, era um mau testemunho tremendo. Por quê? É uma pessoa que acreditava que existia separação entre vida pessoal e vida espiritual. Então, o caráter dela não refletia o caráter de Deus, porque ela sempre buscava justificativas para fazer as coisas erradas que ela fazia. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou nessa carta. É por isso que, se nós perdêssemos a carta aos Efésios, nós perderíamos um tesouro da vida bíblica. E, mediante isso, vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós te damos glória, nós te damos honra, porque agora, revestidos, Senhor, da nova natureza em Cristo Jesus, o Senhor quer nos moldar segundo o seu caráter, moldar segundo o seu ser. O Senhor não quer que nós vivamos a vida antiga que a gente vivia, Senhor. O Senhor quer, Senhor, que nós temos uma vida que reflete o seu caráter. O Senhor quer que, através das nossas vidas, Senhor, o seu nome seja glorificado, ó Pai. O Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos adotou para isso, ó Pai, para refletir o seu caráter, Senhor. Então, Espírito Santo, nos torna essas pessoas que refletem o caráter de Deus, que aqui não tenham pessoas que, quando vão para o convívio com o outro, essa pessoa seja mal falada, Senhor. Que essa pessoa seja irrepreensível, Pai, diante de Deus e diante dos homens, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor. Então, nos toma, Senhor. Se nós temos algum apego com algum pecado nosso, Senhor, que o Senhor tire isso de nós, ó Senhor. Se nós temos algum traço do nosso caráter que não procede de Ti, ó Pai, que o Senhor arranque isso de nós, que nós sejamos pessoas bondosas, compassivas, que todo o nosso fôlego, Senhor, louve ao Senhor, que a nossa vida seja um sacrifício santo e agradável a Ti, que o nosso sacrifício ele suba como um aroma agradável a Ti, assim, porque nós refletimos o Teu caráter, nós refletimos as Tuas misericórdias, nós refletimos o Teu ser, ó Pai. O Senhor nos chamou para isso, Senhor.
Então, nos torne essas pessoas, assim, até que o nosso corpo seja glorificado, assim, e nós nos encontremos com o Senhor, junto com a nossa grande e gloriosa família, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Nós glorificamos o teu sacrifício. Amém.